Nos últimos anos, a Europa tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. A Europa enfrenta uma conjuntura desafiadora, com dificuldades econômicas, taxas de juros elevadas, manifestações sociais, aumento do fluxo migratório ilegal, movimentos políticos controversos, problemas energéticos, tensões diplomáticas com a China, conflito na Ucrânia, ameaças militares vindas da Rússia e incertezas nas relações com os Estados Unidos. Essa combinação de fatores está gerando um clima de inquietação sem precedentes no continente. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Europa está à beira de um grande colapso iminente. Mas como? E por que a Europa, antissímbolo de riqueza e qualidade de vida, está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mix Iconeschi e você está no Econotalks. Os estudos recentes na Europa têm mostrado um sentimento difundido de pessimismo no continente. Por exemplo, o indicador de confiança econômica da União Europeia registrou uma queda ao longo do último ano, iniciando 2024 também em declínio. Passou de 97,4 pontos em janeiro de 2023 para 95,4 em fevereiro de 2024. Além disso, a confiança empresarial na Alemanha continua indicando um clima pessimista entre os empresários do país. Recentemente, uma pesquisa conduzida pelo Conselho Europeu de Relações Internacionais revelou que apenas 10% dos europeus acreditam na possibilidade da Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia. No ano passado, a economia da União Europeia permaneceu estagnada. A Alemanha, o maior país do bloco, encerrou o ano em recessão e, de acordo com previsões da Câmara de Comércio e Indústria do país, pode registrar uma nova queda no PIB neste ano, configurando a pior sequência negativa em 20 anos. A Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, revisou para baixo sua previsão de crescimento para o bloco neste ano, reduzindo de 1,3% para 0,9%. Em fevereiro de 2024, a Alemanha registrou a 7ª queda mensal consecutiva em sua produção industrial, que atualmente está 10% abaixo do nível pré-pandemia. A economia europeia enfrenta vários choques simultâneos, incluindo o aumento das taxas de juros para conter a inflação, a crise energética desencadeada pelo corte no fornecimento de petróleo e gás da Rússia, o que impactou significativamente a indústria exportadora alemã, que dependia da energia russa barata, além da fraca demanda na região e no mundo todo. Alemanha e França até há pouco eram locomotivas industriais, tecnológicas e econômicas da Europa. Agora, ingressaram num período de forte e acelerado declínio. Existem também questões estruturais adicionais, como o envelhecimento da população, os desafios para competir com a China e os custos associados à transição energética. Em 2060, a União Europeia contará com 152 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Deles, mais de 50 milhões serão dependentes de auxílio, segundo a companhia de seguros alemã Allianz. Além disso, a esperança de vida será em breve de 85 anos para homens e de 89,1 anos para as mulheres. Consequentemente, cada vez menos jovens precisarão sustentar cada vez mais idosos. Esse fato está desencadeando uma crise demográfica precária. Um dos principais impulsionadores do avanço da extrema-direita na Europa é o aumento da migração para o continente, especialmente da África e da Ásia. De acordo com a Frontex, a Agência de Fronteiras da União Europeia, a entrada ilegal de imigrantes atingiu 360 mil no ano passado, o maior número desde 2016, e espera-se que aumente ainda mais este ano. A promessa de conter a imigração é um dos principais atrativos da extrema-direita. No ano passado, mais de 3.700 pessoas morreram tentando chegar ilegalmente à Europa. No final do ano passado, cerca de 4 milhões das mais de 6 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia devido à guerra ainda permaneciam nos países vizinhos da Europa, com a maioria na Alemanha e na Polônia.
De acordo com análises do Conselho Europeu de Relações Internacionais, essa pressão migratória gera uma combinação de medo e fadiga na Europa, o que favorece os partidos anti-imigração. Os pedidos de asilo para a União Europeia atingiram o maior nível desde a crise de 2016, totalizando 1,14 milhão em 2023, o que representa um aumento de 18%, de acordo com dados da Agência da União Europeia para o Asilo. A Alemanha foi novamente o principal destino dos requerentes, recebendo quase 1/3 de todos esses pedidos de asilo. O aumento no custo de vida tem se destacado como uma das principais preocupações entre os cidadãos da União Europeia, com 93% deles expressando esta inquietação, de acordo com uma pesquisa do Eurobarômetro. Especificamente em Portugal, esse percentual ainda é mais alto, atingindo 98% da população que se preocupa com o alto custo de vida. Esse fenômeno reflete uma realidade amplamente observada. Nos últimos anos, o custo de vida na Europa tem apresentado uma escalada brutal, enquanto o valor e o poder de compra do euro têm diminuído. Moradia e alimentação emergem como os principais itens de despesa para os europeus, consumindo uma parcela substancial dos seus orçamentos familiares. O aumento dos preços nesses setores tem impactado diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, colocando-os sob pressão financeira e comprometendo sua capacidade de satisfazer suas necessidades mais básicas. Além do conflito indireto com a Rússia na Ucrânia, a União Europeia enfrenta um período de tensões nas relações com a China, podendo resultar na implementação, ainda neste ano, de restrições à importação de carros elétricos chineses. Caso haja retaliação por parte da China, existe o risco iminente de uma guerra comercial entre a Europa e a China. Os desafios estratégicos da Europa podem se intensificar consideravelmente caso Donald Trump seja reeleito presidente dos Estados Unidos. Trump tem sugerido que os Estados Unidos não garantirão a defesa da Europa em caso de um ataque russo e que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, está obsoleta. Diversas autoridades europeias expressaram aí preocupação com o aumento do risco de uma ação militar russa contra um país membro da OTAN. Este tema foi dominante na Conferência de Segurança de Munique, o principal evento global no setor de defesa aí realizado em fevereiro de 2024. Trump também ameaça impor tarifas adicionais sobre todos os produtos importados, inclusive dos países aliados. Além disso, ele pretende reduzir ou acabar com a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos à Ucrânia, deixando os europeus isolados no apoio a Kiev contra a Rússia. As previsões e declarações mais otimistas esfriaram. A guerra se prolonga e a recessão da Europa veio para ficar, afetando o continente inteiro. A questão mais relevante hoje é o quanto esta crise vai durar. E até o momento, nenhuma bola de cristal de economista, de político, jornalista, banqueiro, agente financeiro, sindicalista e etc. arrisca seu pescoço em uma previsão. Embora a Europa possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, e já foi no passado, nos dias de hoje, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que a Europa esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o número de pessoas abandonando o continente só aumenta. O alto custo de vida tem feito milhares de pessoas irem à falência e a crise está se agravando. A situação da Europa não é simples e o futuro não parece nada animador. A Europa está à beira de um grande colapso. Você acha que a Europa conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário internacional e sairá desta guerra contra a Rússia fortalecida? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, eu, Gustavo Mieques Iconeschi. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.